Eu já vou para o nosso segundo tema, que fala justamente da fragilidade do nosso sistema de justiça. Por quê? Na última sexta-feira, o médico ginecologista Wilton José Pereira Cardim, que também é professor da Universidade Estadual de Maringá, acusado de abusar sexualmente de 43 pacientes, ele foi preso no dia 11 de março desse ano e foi liberado para aguardar o julgamento em liberdade, conforme a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. O médico foi preso em 11 de março, como eu falei, e agora vai aguardar o veredito de tornozeleira eletrônica e ele está proibido de exercer a medicina. Ficou preso mais ou menos 3 meses. Aí, o que fica aqui para a gente discutir é essa sensação de que todas as denunciantes foram expostas ao vexame e de possivelmente ter que esbarrar por aí na rua com esses agressores. Porque outro dia a gente falou aqui do médico acusado do mesmo crime, o Felipe Sá, que foi preso em junho de 2023 e foi solto em dezembro de 2023. Ele também ganhou o direito de permanecer em prisão domiciliar até o julgamento. Ficou preso mais ou menos 6 meses. Aí eu vou com elas agora, a gente já está trocando de assunto, mas ainda falando de violência, e aqui uma violência que eu tenho que chamar de nojenta. Ô, Pamela Bussolini, eu vou com você. A sensação é isso que eu acabei de dizer. As mulheres se expõem, fazem a denúncia e vão sofrer a situação do abuso, sofrer a situação da exposição, porque quando vão lá e fazem a denúncia, tem que se expor, dizer, olha, fui abusada por esse cara. E agora estão aí, soltinhos, só com o relógio no tornozelo. Pois é, Paulo, não só se expor, né? A gente sabe que muitas vezes quando você trabalha com depoimento de vítimas, né, de abuso, enfim, o próprio relatar o que aconteceu é quase que reviver o que foi feito, né, no momento. É preciso, inclusive, um trabalho psicológico importante com essas pessoas, porque reproduzir todos os relatos traz à pessoa toda aquela situação novamente. Então, é muito desgastante. E é aí que a gente acaba entendendo, né, o porquê existe uma desmotivação tão grande por parte de muitas mulheres aí de fazer as denúncias quando passam por esse tipo de coisa. Infelizmente, a justiça não dá o respaldo necessário, né? É uma tristeza. A polícia investiga, se apura, as pessoas vão, denunciam, mas infelizmente, quando cai para o judiciário, a gente vê esse tipo de coisa. Essa questão da prisão domiciliar, eu não consigo entender como que a justiça libera um cidadão para prisão domiciliar, coloca lá a tornozeleira no pé e ao invés de ficar em seu domicílio, ele está lá passeando no shopping, tomando sorvete na Serra Azul, seja lá o que quiser, que queira fazer. Eu não entendo como esse tipo de deveria ser uma penitência, né? Uma pena a ser cumprida para coibir que ele reproduza o ato e para que outros, vendo, né, aquela punição, também se retraiam em praticar esse tipo de coisa. Agora, quando o sujeito é visto passeando por aí, depois de tudo que fez, e agora exemplo mais esse médico que também, pelo jeito, vai passear na nossa cara, é difícil de botar fé na justiça. Só pegando um gancho desse caso, eu também fiquei bem chateada, e daí não posso nem dizer que são os juízes de Maringá, é a nossa legislação brasileira. Aquele rapaz também espancou aquela moça de Paissandu, agora eu não vou me lembrar o nome dela, deixou ela acamada, ela não fala, ela não se mexe mais, está em estado vegetativo, sendo cuidado pela mãe, uma moça jovem que tinha tudo pela vida. O cara pegou 18 anos e a gente sabe muito bem que ele vai cumprir lá 1/3 da pena, vai ter um bom comportamento, daqui a pouco ele está na rua de novo. E a vida dessa moça está lá, definhando numa cama. Gente, o Brasil precisa rever o Código Penal com urgência, porque é um código que, infelizmente, se torna uma piada diante da violência que a gente vive todos os dias. Regiane, eu quero te ouvir sobre esse caso do médico, o outro também, já depois de mais ou menos 3 meses preso, solto, muito parecido o caso com o do outro ginecologista, também, mais ou menos 6 meses preso, estão aí de tornozeleira, respondendo em liberdade. Pois é, nessa situação, as únicas pessoas que estão presas de verdade são as agredidas, né? Porque os agressores seguem por aí livremente.
além da situação que elas viveram e reviveram, são possivelmente uma situação que elas vão viver ao cruzar com esses indivíduos na rua. Né? No primeiro médico, a gente já teve aí, chegou os relatos de que realmente estava passeando pelo shopping e uma das agressoras acabou encontrando com ele, enfim, gera uma situação extremamente constrangedora. Agora, a Pamela, aqui como advogada, né, clama a alteração da lei, e é o que a gente também espera, porque teve um avanço muito grande em relação à frente feminina, mas a gente vê um retrocesso, né, Pamela, porque as coisas vão até um certo limite, param ali, e a gente aqui, como mulher, se sente cada vez mais humilhada diante de tudo isso, porque quando você se expõe a tua família, muitas delas ali com filhos, né? E você vê que a situação volta praticamente a estaca zero, não sei, sabe, é triste. E é por isso aqui, vou aproveitar o gancho do que a gente mais fala aqui em relação à política, e pedindo, clamando para as mulheres que olhem também, quando forem votar, para que a classe feminina seja colocada no poder, porque só quem sente, nós, como mulheres, sabemos das necessidades que nós temos. Então, faz parte da população também fazer essa alteração para que novas leis sejam modificadas, exigidas. Não sei, alguma coisa nesse sentido seja feito. Professor Jorge. Eu passei em frente onde estava a clínica lá na Avenida Rio Branco, 906. Semana passada, colocaram uma vacina no Samuel e a clínica está fechada, descaracterizada, na verdade, né? Mas isso não é suficiente, porque você, quando vai para a página da internet e faz a consulta de um ginecologista, que está suspenso, não é isso que foi dito, muito claro, aqui aparece praticando, pelo menos aqui, ginecologista em Maringá, Paraná, fulano de tal, está aqui, completa toda a ficha da prestação de serviços dele. Me parece que há um descompasso entre o que é a decisão, né, inclusive a tornozeleira, com o que está ocorrendo na internet. É necessário, na minha leitura, que essas páginas também, uma vez que há propaganda do serviço ginecologista dele, e são as primeiras que aparecem, também deveriam ser suspensas. Então, aqui há uma fragilidade do controle social sobre eventos dessa natureza, que são altissimamente violentos, muito, muito e extremamente violentos, porque ocorrem em uma consulta médica. O que nós estamos dizendo é que, como você, em uma consulta médica, sofre violência. E aí quem está e deveria estar preocupado pela vida está preocupado pelo prazer pessoal, violentando as pessoas. Então, creio que as medidas são frágeis, as medidas são insuficientes, e principalmente por parte do colegiado, do grupo no qual esses senhores se inserem, que é a classe médica. Então, a classe médica deveria ter uma atitude forte, deveria ter uma atitude firme, deveria ter uma atitude de resposta satisfatória ao que a sociedade está observando. São centenas e centenas de mulheres que estão, nesse Brasil, sendo submetidas à agressão cotidianamente, e nós não vemos respostas à altura da classe médica. Há uma cobrança nesse sentido, e isso continua a não existir. A proteção do grupo é extremamente acachapante para nós que estamos observando. Ângelo? Eu estava vendo aqui no site do CRM Paraná, não consta ainda essa cassação. O que consta, por exemplo, esse ano, são 2 suspensões do exercício, normalmente por um mês, 2 censuras públicas e uma interdição, que é praticamente a mesma coisa que cassação do exercício, né? O impedimento do exercício. Em 2003, vários registros, mas cassação mesmo foi só uma. Então, realmente, não é só a justiça que anda lenta. A gente tem que saber separar, isso sobre o doutor Moribe, direito e justiça. Nem sempre o direito promove justiça. E isso acontece, a gente vê todas as horas. Ontem mesmo vi o caso de alguém que agrediu, alguém bateu em alguém e foi solto em seguida, né? Infelizmente, a coisa que a gente tem que conviver, porque, neste caso específico da mulher, a mulher falta muito no legislativo. Talvez seja a falta dela. Você vê que em Maringá a gente tinha uma pré-candidata a deputada, a prefeita, alguém ouviu alguém reclamar, alguma mulher, algum movimento, falar, que pena. Exato. Então, depois, a mulher do legislativo faria leis para poder aperfeiçoar o que está aí, né? Então, tudo é uma cadeia.
e que acaba nessa frustração que a gente está vendo, que se repete, Paulo, todos os dias, não só em relação à mulher, mas em tudo que é crime, tudo que está tipificado no Código Penal.